Você quer estudar Bíblia e teologia de uma maneira bem acompanhada, dentro de um programa bem estabelecido? Bem-vindo à Tutoria Bíblica Didascalia. Olá, eu sou o Paulo On, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e também faça parte do nosso grupo no Telegram. Estão abertas as nossas inscrições para a Tutoria Bíblica Didascalia, 1 ano, 12 meses, 12 disciplinas aí de formação em estudos bíblicos. Ontem nós fizemos a nossa abertura e nós temos o trecho da live de lançamento que nós fizemos e nesse trecho nós vamos falar sobre os nossos 3 pontos principais, as nossas 3 colunas principais da Tutoria Bíblica Didascalia. Então confere aí. E agora sim, né, a gente pode colocar aqui na tela para você, né, para você ver um pouquinho da nossa estrutura, né, daquilo que a gente se propõe a fazer. Você está aqui na nossa página, né, didascalia.com.br/tutoria-bíblica, que é a página, a nossa landing page. Eu tenho um vídeo aqui que explica mais ou menos o que é uma tutoria e qual que é o tema, né, o tema principal da nossa tutoria, pessoal. Qual que é o foco da nossa atenção? São os estudos bíblicos. E o que nós compreendemos como estudos bíblicos? É o estudo textual, tá? Onde o aluno é apresentado a uma introdução robusta do texto bíblico, bem como de todos os seus gêneros literários e contextos diversos. Então nós vamos ter uma visão bem aprofundada do texto bíblico. Junto com esse viés textual, nós temos o viés ferramental, onde o aluno também vai ser conduzido pelas artes de várias ciências que compõem os estudos bíblicos, por exemplo, a ciência da exegese e a ciência da interpretação bíblica. São 2 ciências aí muito importantes, porque primeiramente, né, Marcos, você tem que conhecer o texto, né? Você tem que conhecer como que o texto foi escrito e depois você tem que saber entender o texto. Ou seja, o texto nem em português foi escrito em hebraico e em grego há muito tempo atrás. Então nós já temos um problema de tradução, nós temos um problema de distância entre nós que lemos o texto hoje no século XXI e as pessoas que escreveram a Bíblia há milênios atrás, e a gente tem que fazer com que essa distância possa ser encurtada. Então nós aprendemos a metodologia correta, por meio de uma correta apreciação do texto bíblico e de uma correta interpretação bíblica, ela é fundamental. Marcos, qual que foi a sua maior experiência que você teve em poder se utilizar desses 2 fatores, da exegese bíblica e da hermenêutica, que fez com que a sua compreensão bíblica mudasse, ou fosse bem, vamos dizer assim, transformasse a sua maneira de ver a própria palavra de Deus de uma maneira rasa para uma maneira relativamente mais profunda? Isso é fundamental. A exegese e a hermenêutica inserem o leitor da Bíblia naquele contexto em que o texto foi produzido. Né? Além do fato do texto não ter sido escrito em língua portuguesa, o texto não foi escrito diretamente para nós, né? Nós não somos os leitores originais do texto bíblico. Primários, né? Então, entender como aqueles leitores primários entendiam o texto e como eles receberam o texto facilita muito a compreensão daquilo que Deus realmente quis transmitir naquele momento histórico, naquele contexto, usando aquelas personagens específicas. A gente tem uma dimensão de que quem escreveu o texto bíblico, né, vamos pensar aqui mais recentemente no Novo Testamento, tinha pescador, tinha fariseu convertido, tinha médico, tinha missionário que acompanhava os apóstolos ali. E se a gente for para o Antigo Testamento, então, a gente tem legisladores que escreveram, né, o texto bíblico, a gente tinha rei que escreveu, tinha profeta que escreveu. Então, entender esse contexto é fundamental para entender o que realmente o texto quer dizer. A gente sai dessa leitura superficial, a gente sai dessa leitura rasa, e entendendo o contexto do texto bíblico, a gente consegue fazer aplicações muito mais corretas e precisas
para os nossos dias, né? O texto bíblico, ele, de certa maneira, ele é atemporal. Os Sim. princípios bíblicos são aplicados a todas as gerações daqueles que se dispõem a estudar o texto bíblico. Então, eu posso aplicar hoje, século XXI, aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás. E essas ferramentas nos ajudam a fazer a aplicação do jeito correto. Com certeza, e aí que tá, né? Você colocou aí o ponto exatamente para a gente falar do grande diferencial da nossa tutoria, né? Porque se nós focarmos a nossa atenção somente no como você tem que ler, no como você tem que interpretar, sem esse viés de aplicação e de como isso reverbera na sua própria vida e na vida da sua comunidade, da sua igreja, você tem aquela grande tentação de considerar a palavra de Deus apenas como o objeto do seu estudo e não como algo que dirige os seus pensamentos, os seus passos e forma a sua vida como cristão. E aí que está a nossa terceira perninha, que vai nortear todos os nossos estudos na tutoria, que é o viés confessional. E quando eu estou falando de confessional, eu não estou especificamente falando que nós vamos defender uma posição confessional, mas nós vamos colocar uma explicação de uma maneira que faça com que você consolide dentro de você os pontos cardeais, né, os pontos mais importantes daquilo que nós, como cristãos e crentes, confessamos. Então, nessa perninha confessional é aonde o aluno ganha a habilidade de unir tudo que nós aprendemos durante um ano em teologia bíblica à teologia sistemática, com a finalidade de edificar na prática a igreja local. Então, eu sou aquela pessoa que crê firmemente que a teologia bíblica, ela necessariamente tem que andar junto com a teologia sistemática, e as duas teologias são as duas pernas que sustentam, na verdade, toda a compreensão que a gente tem de Deus, das coisas de Deus e da palavra de Deus. Então, ao final de toda a tutoria, nós vamos ter um módulo final, onde nós vamos dar uma amarração, uma finalização, estudando um pouquinho como que o texto bíblico separa grandes conceitos que são conceitos fundamentais à nossa fé. É isso aí, pessoal. Nós queremos oferecer a você um programa de educação que dura um ano, que vai fazer com que você se aprofunde nos temas, desde os mais introdutórios até os mais avançados dos estudos bíblicos. Bíblia, texto bíblico, exegese, interpretação, tudo isso disponível a você. Se você quer participar do nosso programa, da nossa tutoria Didascalia, clique aqui no link abaixo na descrição que você vai ser levado à nossa página onde tem todos os detalhes. O preço para a nossa tutoria, R$ 2.199,99, que você pode dividir em até 12 vezes no cartão de crédito. Pessoal, uma experiência única, conteúdo aí de alta qualidade, encontros aí dos mais variados possíveis, de aulas gravadas, mas também de muito conteúdo ao vivo e de interação muito próxima com os alunos. Conheça o nosso conteúdo, nos vemos na tutoria e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!